Senhoras e senhores, meninos e meninas, piramideiros e piramideiras, degenerados e degeneradas. 3 semanas atrás eu postei um vídeo sobre um projeto que subiu 1.500%, o que significa que esse investimento teria transformado R$1.000 em R$15.000 ou R$10.000 em R$150.000 e assim por diante. Mas isso é uma coisa muito difícil de se encontrar, acontece no mercado de criptomoedas, mas é muito difícil de se encontrar. Você tem que levar vários critérios em consideração e sempre pensar que 99% das criptos que estão por aí são completo lixo. Então agora você deve estar se perguntando, como foi que eu consegui identificar esse projeto e como que você pode identificar também, para que assim como eu e quem acompanhou aquele investimento consiga multiplicar o seu investimento em 10, 15, 20 vezes, ou talvez até mais. Então nesse vídeo eu vou te mostrar de maneira breve como você consegue analisar esses projetos, se dá para saber se ele vai virar pó ou não, como gerenciar esse tipo de ativo e o mais importante, como não quebrar investindo em microcoins/shitcoins, que são esse tipo de ativo que eu vou mostrar para vocês. Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Tony Mark e esse é o canal Libertos, onde eu falo sobre criptomoedas de maneira descomplicada, uso bastante analogia para poder facilitar a compreensão e também evito as tecnicalidades para não ficar um conteúdo muito difícil, principalmente para os iniciantes, mas que também dá para passar uma boa ideia para as pessoas mais avançadas. Então eu convido você a se inscrever no canal, que eu tenho certeza que vai te agregar muito. E se você já me conhece, confia no meu trabalho, eu já peço que você deixe o seu like para fortalecer e entregar esse vídeo para mais gente. O primeiro dos 4 pontos que eu vou abordar nesse vídeo, que todos são muito importantes, então você precisa assistir até o final. Principalmente porque o quarto é sobre como não quebrar com esse tipo de investimento. Então presta bastante atenção, senão você vai ouvir depois um belo "eu te avisei". Então vamos lá. O que são projetos com bastante potencial e como que você consegue identificá-los? Primeiro a gente tem que levar em consideração que a gente tem ótimos projetos como, por exemplo, o Bitcoin, o Ethereum, a Solana. É inegável que esses projetos são muito bons, eles têm realmente bons fundamentos, são projetos grandes, são projetos que valem a pena investir. Mas não é isso que vai transformar, por exemplo, R$100 em milhares de reais ou alguns milhares de reais em milhões. Ou seja, não são esses projetos que vão conseguir te entregar aí 100 vezes de valorização, 1000 vezes de valorização, ou 15 vezes como esse projeto que chama Sphere, que eu postei vídeo 3 semanas atrás, por exemplo. Você muito provavelmente não vai conseguir esse tipo de retorno com o Bitcoin. O Bitcoin já tem uma capitalização de mercado, que seria o valor das moedas todas, digamos assim. Esse valor somado total dá coisa de 800 bilhões de dólares atualmente. Então, para a gente dobrar o valor do Bitcoin, a gente precisaria dobrar esse valor de mercado. Então a gente precisaria que o valor de mercado do Bitcoin ganhasse mais 800 bilhões de dólares. Então, simplificando bastante, no melhor dos casos, se você investir, por exemplo, R$1.000 em Bitcoin, você daqui a um ano vai ter 2.000, 3.000, por exemplo. Já esses projetos que conseguem te entregar muitos múltiplos de valorização, eles são as microcoins, né, que você já deve ter escutado aquela empresa maldita falando. As microcoins não são nada mais do que as famigeradas shitcoins. São moedas que têm muito pouco valor de mercado e que elas são basicamente uma aposta. Aqui tem um ponto que é bom vocês prestarem muita atenção. Sim, eu tô concordando que as microcoins, que é o apelidinho que eles deram, realmente são o que conseguem te dar muita grana. Só que tem uma pegadinha aqui que se você não prestar atenção, você vai quebrar. E é o que eu vou abordar no 4º ponto, então presta bastante atenção, assiste até o final. Então eu comentei que o Bitcoin, para ele poder dobrar de valor, ele precisaria de ganhar mais 800 bilhões de dólares de capitalização de mercado, né? Show! Deu para entender essa parte. É muito dinheiro para poder dobrar o valor de mercado do Bitcoin. Então se você investir R$1.000 em Bitcoin, precisaria de entrar muito dinheiro no mercado para você poder dobrar o seu dinheiro que você investiu em Bitcoin, em Ethereum também, nessas moedas grandes. Eu já vou falar mais a respeito delas porque elas são imprescindíveis. Mas agora a gente está abordando um ponto diferente. Vamos lá. O Bitcoin e o Ethereum, por exemplo, não são o que vai deixar você multimilionário dando zerinho de Lamborghini por aí. Porque com pouca grana, se você investir, por exemplo, R$10.000 em Ethereum, talvez ele esteja valendo R$50.000 daqui a alguns anos. Mas R$50.000, por exemplo, não é uma coisa que vai deixar você podre de rico, entendeu? Então é aqui que entram os degenerados,
que é como a gente apelida as pessoas que ficam procurando o novo Bitcoin, essas novas gemas, esses projetos que têm muito potencial de valorização, que são as shitcoins. Esses são todos apelidos para projetos com pouca capitalização de mercado. O que isso significa? Bom, aqui a gente tem um exemplo muito fresquinho que é a Sphere. No vídeo da Sphere, eu comentei que no projeto não tinha nem a capitalização de mercado escrita porque o projeto era muito novo. Tanto é que ele é uma DAO, né? E o tesouro dessa DAO tinha $1 milhão. Atualmente o investimento já fez mais de 15x, se não me engano já deve estar em 17x contando os rebases, que são os juros do projeto. Só que isso aconteceu porque a capitalização de mercado naquele momento era muito pequena. A capitalização de mercado da Sphere, por exemplo, eu posso confirmar aqui para vocês no site. A Sphere, por exemplo, agora está com 235 milhões de capitalização de mercado. Se entrar isso aqui no Bitcoin, ele mal vai mexer 1%. Por isso que é interessante vocês terem esse conceito. O que vai te deixar podre de rico, vai te dar muito dinheiro, vai transformar algumas centenas de reais em muitos milhares de reais, ou alguns milhares de reais em milhões de reais, não é realmente o Bitcoin, não é o Ethereum, mas sim essas microcoins, shitcoins, esses tokens com pouco market cap. Porque, por exemplo, esses 200 milhões que estão na Sphere, como capitalização de mercado, eles mal mexem o Bitcoin, porque o Bitcoin já é muito grande. Mas esses projetos que são menores, esses 236 milhões de dólares, já serviram para poder fazer uma valorização, desde quando eu entrei, de mais de 1.500%. Então, os projetos que vão realmente te dar uma grana massiva, vão transformar aí talvez seu investimento de R$100 em muitos milhares de reais, realmente não é o Bitcoin, não é o Ethereum. Eles são imprescindíveis, eu vou chegar nesse ponto. Mas para você poder fazer uma grana alta, você precisa desse tipo de investimento aqui. Só que você precisa de ser inteligente para poder fazer isso, senão você vai quebrar. Então vamos lá, quais são os critérios que, na minha opinião, são os mais importantes na hora de você investir em alguma shitcoin, microcoin ou o apelido que você for dar para esses tokens com baixo market cap? Primeiro, levar em consideração a equipe. Se for algum cara anônimo, que talvez tenha algum histórico, é bom, mas uma equipe conhecida sempre é melhor. Uma equipe anônima não é um impedimento completo, mas eu considero um ponto negativo. A Sphere, por exemplo, tem a identificação das pessoas que trabalham nela, dos desenvolvedores nela, mas para nós, pessoas comuns, nós não sabemos quem eles são. Como eu falei, não é um impedimento, mas eu considero um ponto negativo. O segundo, que é muito importante, esse projeto tem que ter alguma inovação e tem que ser alguma coisa real, alguma coisa que realmente faça sentido. Eu vou dar o exemplo da Sphere e da SDAO, que eu postei vídeo recentemente e podem servir de exemplo para vocês. A Sphere, ela é uma DAO, ela tem esse esquema das taxas para poder incentivar o hold e também para poder capitalizar o tesouro. Mas ela tem uma coisa nova, que deu muito hype pro projeto, que é a taxa dinâmica. Isso é uma forma que eles encontraram de barrar as baleias de despejarem no mercado. Então elas têm que ir vendendo gradativamente, senão elas vão pagar uma taxa que vai ficando cada vez maior se elas forem impactar muito o preço. Então isso foi uma coisa muito disruptiva que está levando o projeto muito para cima. Além disso, eles entregam muita coisa. Eles já começaram queima de tokens, começaram a entregar várias atualizações, eu não vou ficar entrando em detalhes, mas enfim, eles são disruptivos, eles trouxeram novidades, eles têm uma comunidade muito ativa, eles realmente trouxeram algo que faz sentido. Um exemplo de coisa que não faz sentido agora para ser um contraste, Cloud Mining, é uma coisa que vem todo dia na minha DM, algum scammer, que é algum golpista, querendo que eu faça divulgação desse tipo de projeto. Cloud Mining não faz sentido. Se você for uma pessoa que é pelo menos um pouco mais ligada em blockchain, em cripto em geral, você sabe que mineração não é uma coisa tão rentável assim. Tem muita concorrência, é muito caro, você tem que levar o custo de energia em consideração. Dá dinheiro? Dá, com certeza, senão ninguém estaria minerando. Mas não é um rio de dinheiro como as empresas de Cloud Mining, os projetos de Cloud Mining propõem. Eles dão rendimentos absurdos, dão bônus de indicação astronômicos. Isso não faz sentido. Mineração não é uma coisa rentável o suficiente para ter um projeto que paga tanto. Você pega exemplo o Ethereum, eles vão parar o sistema de Proof of Work, que precisa desse monte de minerador
e dar essas recompensas vão passar para o sistema de Proof of Stake, que recompensa basicamente quem guarda o token, de certa forma. Então aí já vai morrer um monte de mineradores e os caras que têm máquina não vão jogar a máquina fora, eles vão passar para minerar outras coisas. E isso vai fazer com que aumente ainda mais a competição em mineração, muito provavelmente diminuindo o lucro por minerador. Então não faz sentido esse negócio de cloud mining, e você vai ver um monte. Ontem mesmo na comunidade Libertos do Telegram, que é o grupo gratuito, um dos membros comentou sobre um projeto que era sobre mineração na Binance Smart Chain, e não faz sentido nenhum. Se você se dá o trabalho de pesquisar o mínimo, se você entender blockchain, mineração e tudo mais, não faz sentido. Por exemplo, a Binance Smart Chain é uma rede muito centralizada. Não faz sentido mineração nela. Então, deem ao trabalho de estudar o projeto, entender na onde ele está envolvido. Isso é uma coisa que também até é uma dica. Tenta se especializar em alguma área. Se você quer manjar bastante de game coins, estuda bastante game coins e foca nisso. Se você quer manjar bastante de metaverso, estuda bastante e foca nisso. Se você quer encontrar tokens de infraestrutura, estuda bastante e foca nisso. Tokens de corretora, por exemplo, estuda bastante e foca nisso. Governança, enfim. Encontra um nicho que você gosta, que você queira aprender e se especializa nisso. Porque vamos supor que você manja muito de governança. Aí você vai e cai nesse papo de mineração em nuvem, porque você não manja de mineração, você não entende os conceitos da blockchain, você não está familiarizado com os custos de mineração e tudo mais. Eu nunca fiz mineração simplesmente porque eu sei que não vale a pena começar a minerar, é um investimento muito grande e talvez você comprando simplesmente Ethereum ou Bitcoin você lucre mais. Mas você sendo um especialista de outra área ou sendo um iniciante, você poderia não saber disso. Então tenta encontrar uma área que você gosta para se especializar, para você pegar maestria nela e conseguir resultados exponenciais. Agora, um outro exemplo de projeto bom que realmente tem um propósito é a SDAO, que ela entrega de maneira democrática, né? Ela consegue entregar para o público em geral inteligência artificial para poder gerenciar os seus ativos. Cara, isso é uma coisa que só estava disponível para grandes fundos de investimentos e pessoas multimilionárias, bilionárias. Então, na minha opinião, isso é muito disruptivo. É uma coisa que eu gostaria de fazer com os meus investimentos. Eu só não fiz ainda, por exemplo, porque até então eles não entregaram esse gerenciamento na rede Binance Smart Chain e está só na rede Ethereum. E como as taxas da rede Ethereum estão muito altas, a quantidade de dinheiro que eu pretendo investir não vale a pena por conta das taxas. Mas o foco é, o propósito que eles entregam realmente soluciona um problema, é uma coisa muito disruptiva. É uma coisa que se não fosse pela limitação das taxas da rede Ethereum, eu já teria investido no que ele entrega. Então levem isso em consideração. O projeto não precisa ser o novo Bitcoin, porque ele vai dar muito dinheiro, porque se você recomendar ele vai te dar 10, 15, 20%. Esse projeto aqui vai para a Lua, se você entrar na comunidade é só Lua, to the moon, não sei o que tem. O projeto tem que ter realmente um propósito. E isso não é nem garantia de que ele vai vingar. Isso é realmente um pré-requisito para aumentar a possibilidade dele dar certo. E para explicar rapidinho, por exemplo, como você consegue encontrar projetos aqui que tem um market cap baixo, você pode procurar aqui justamente no CoinMarketCap e olhar aqui em Trending, em Biggest Gainers e Recently Added e tudo mais. Você pode olhar qualquer token aqui, por exemplo, esse Animal Concerts aqui, eu nunca ouvi falar, não sei do que se trata, mas a gente olha aqui, por exemplo, e ele tem um market cap de 3 milhões de dólares, isso aqui é uma shitcoin no último, né? Tem uma valorização muito pequena. Aí você olha também a diluição, ela é um token muito inflacionário, esse aqui, por exemplo. Você tem que levar isso aqui em consideração. Aí já vão mais alguns pontos de análise mais avançados, eu não vou entrar em detalhes aqui nessa aula. No curso Jornada Cripto tem uma aula que eu pego a SDAO e explico ponto a ponto, eu faço a análise inteira com base nela, por que eu invisto nela, por exemplo. Inclusive as vagas do curso Jornada Cripto estão fechadas no momento, mas eu vou fazer o evento Surfando com os Bilionários, onde eu vou passar muitos insights sobre o mercado de criptomoedas, usando de base o que empresas bilionárias e pessoas bilionárias estão fazendo com o dinheiro delas em relação a criptomoedas. Para você poder participar é só clicar no primeiro link da descrição. Ao final dessa live eu vou abrir oportunidade para novas turmas, onde eu vou fazer até aulas ao vivo e vou abrir um Discord onde as pessoas podem tirar dúvida, bater papo, ou talvez falar sobre alguma coisa que está travando ela, mesmo fora do horário da aula. Então, mesmo sendo um iniciante ou uma pessoa avançada, você ainda assim vai conseguir pegar muitos insights legais, muitas ideias valiosas. Então não deixe de ir no primeiro link da descrição e se inscreve para o evento Jornada Cripto, valeu? Então bora continuar. Mas esse vídeo aqui é mais para dar as ideias e não a parte mais mecânica. Bom, e agora a gente tem que ir para o segundo ponto. Como saber se vai virar pó? Você não sabe, você vai estar apostando, você está especulando. É justamente por isso
que o quarto ponto é tão importante. Vou falar de novo para você assistir até o final, para você pegar o quarto ponto. Porque mesmo projetos que são muito revolucionários, eles podem virar pó, os desenvolvedores podem abandonar, o projeto pode ser hackeado, a gente pode acabar tendo um problema tecnológico, por exemplo. Vamos supor que o Bitcoin fosse inventado antes da tecnologia de blockchain realmente ficar segura, por exemplo. Então, o nosso grande pai das criptomoedas não estaria disponível, não seria eficiente hoje, por exemplo. Então pode acontecer, mesmo uma coisa muito disruptiva. Antes do estouro da bolha.com, a gente tinha empresas que seriam algo parecido com o iFood hoje em dia, por exemplo. Só que naquela época eles não tinham um recurso tecnológico suficiente para fazer aquilo ser viável. Então mesmo os projetos que têm muito potencial, que fazem super sentido, eles podem virar pó realmente. Então tem como saber se ele vai virar pó ou não? Você consegue ir diminuindo a probabilidade dele virar pó, mas nunca vai ser certeza. Por isso que você tem que saber um gerenciamento de risco, que é o que eu vou falar para vocês no quarto ponto. Bom, agora o terceiro ponto, muito importante também. Como gerenciar esse tipo de ativo? Eu vou pegar aqui a Sphere Finance de exemplo também, porque está muito recente. Na Sphere Finance, para vocês terem uma noção, eu investi mais ou menos $34. Que era o que o meu gerenciamento de risco na hora permitia, porque eu já estava muito diluído em altcoin e eu não queria colocar o meu portfólio em mais risco, então eu investi o que estava disponível dentro do meu gerenciamento. Eu tenho aqui, por exemplo, $141, mais o que tem aqui na minha MetaMask, que está no Sphere Games, por exemplo, que eu tenho mais aqui 2.300 Sphere, isso aqui vai dar mais ou menos uns $400, mas eu não tô aqui com o Sphere na minha mão, segurando aqui, como se isso aqui fosse a coisa mais importante da minha vida. Não pegue amor em projeto. O projeto não tá nem aí pro seu dinheiro. O projeto pode muito bem ir pra cima igual uma bala e cair depois, como se não houvesse amanhã. Ontem mesmo uma aluna me perguntou sobre um projeto, eu esqueci o nome dele agora, mas o projeto ele era basicamente um tiro pra cima, e depois ele virava quase uma agulha, porque ele, por exemplo, subiu lá 400% e de repente ele caiu 99%. O gráfico parecia uma agulha, assim, ele subiu de uma vez e ele caiu logo em seguida. Então, qual que é o ponto aqui? Não tenham medo de realizar lucro. Eu já realizei lucro, já tirei o meu investimento, já tirei lucro, eu vou realizar lucro depois de novo. Se o projeto continuar subindo, ótimo, eu vou continuar ganhando mais dinheiro. Mas se esse projeto virar pó, se ele desaparecer completamente do mapa, eu já vou ter botado o lucro no bolso. Então o ponto é, não tenham dó de realizar lucro. Você fez uma grana em um projeto desses aqui, show de bola, realiza um lucro, tira o seu investimento, pega um lucro e depois você pode deixar lá o seu lucro trabalhando. Mas aquilo lá vai ser simplesmente lucro puro, você já botou o seu investimento no bolso. Aí se você quiser, futuramente, você pode sacar esse dinheiro que ainda vai ser lucro puro, ele pode ter dobrado, pode ter caído pela metade, tanto faz. Mas ele ainda assim vai ser puro lucro, não vai afetar a sua carteira, não vai machucar o seu portfólio, porque você já colocou essa grana no bolso. Então não tenham medo de realizar lucro. Na Sphere aqui, por exemplo, ele continuou subindo, beleza. Mas vamos imaginar que você não realizou lucro, por exemplo, talvez na Shiba. Eu não tenho em mente outro token Pump and Dump aqui, tem situações piores, mas vou dar um exemplo aqui para vocês. Ah, já sei, ó, o BTT. Melhor que o da Shiba aqui, ó. Por exemplo, a Shiba a gente tem aqui do topo até o preço que a gente está agora, teve uma queda de 70%. Então imagina que você fez todo esse lucro aqui, por exemplo, ó, 300%, você pegou até aqui e você não realizou lucro. Enfim, vamos pegar aqui uma situação pior. Olha esse token BTT, eu estava olhando aqui com os meus alunos há algum tempo e olha isso daqui, por exemplo, ó. Imagina que você entrou aqui, ó. Você conseguiu aí 3.500% de lucro. Aí você não realizou. Olha o que aconteceu aqui mais pra frente, ó. Olha o que aconteceu com o preço. O preço desmanchou para praticamente zero. Olha isso daqui. Olha o que aconteceu com o preço. Então, às vezes, você entrou aqui embaixo, ó. Exemplo extremo. Você entrou aqui embaixo, fez 8.500% de lucro. Mas você não realizou lucro. Aí olha o que aconteceu. Já caiu 98,50% do que você investiu, por exemplo, se você tivesse pego o fundo ali antes de ter acontecido esse crash. Então, não tenham medo de realizar lucro. Fez um lucro, bota no bolso e coloca em alguma outra coisa. Talvez Bitcoin, talvez outro projeto. Vai botando esse dinheiro para girar, mas não deixa todos os ovos na mesma cesta. Fechou? Bota isso em mente, não esquece. Esses ativos muito pequenos, eles costumam ter uma valorização muito alta e depois uma correção forte. A maioria deles é assim.
Você pode pensar num horizonte de 10 anos, por exemplo, no Bitcoin, talvez no Ethereum, mas nessas criptomoedas menores, o que você tem que ter em mente é o hype que move essas criptomoedas. É aquela euforia momentânea. Então, ao invés de comprar e sentar em cima dela e esquecer, se ela subiu bastante, não tenha medo de realizar lucro, de botar uma grana no bolso, de botar esse dinheiro para girar em outro projeto, de tentar entrar em outra microcoin, outra shitcoin para você poder tentar multiplicar esse dinheiro, por exemplo. Um exemplo próprio, eu comprei Cardano a primeira vez a 80 centavos por unidade. Foi mais ou menos aqui, ó. Se não me engano, foi aqui que eu comprei Cardano. A Cardano chegou a 3 dólares por unidade. Eu vendi ela a 2,80, 2,30, deixa eu ver. Foi algo muito próximo desse topo aqui, ó, 2,33, 2,40. Então eu fiz, por exemplo, esses 200% de lucro. Agora, imagina se eu não tivesse realizado o lucro na Cardano. A Cardano agora tá a 81 centavos, ó. O meu lucro teria caído para 13%, e isso num espaço de mais de um ano. E a Cardano é um projeto muito grande, pessoal, não é qualquer coisinha, não é uma shitcoin aleatória, ela já tem bilhões de valorização de mercado. Então você pode pensar a longo prazo? Sim, mas na minha opinião, para criptomoedas que não sejam o Bitcoin e o Ethereum, você pensar num prazo muito longo talvez seja um belo tiro no pé. Agora chegou um momento importante, que é o quarto ponto. Como não quebrar com shitcoin? Ah, vamos lá, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, mas assim, ó, mas muito importante. Então, fecha o Instagram, fecha o TikTok, fecha o Twitter, silencia a namorada por uns minutinhos, cara. Presta atenção nisso aqui. Você já viu bilionário investindo uma grana pesada em umas altcoins muito nada a ver? É bem difícil, né? Quando a gente vai ver, por exemplo, Tesla, MicroStrategy, elas estão investindo em quê? Elas estão investindo em Bitcoin. Nossa, mas você falou tão mal de Bitcoin, Bitcoin não vai me deixar rico, que não sei o que tem. Sim, eu falei, mas presta atenção nisso aqui. Quando você investe em uma shitcoin, você tem que fazer um gerenciamento de risco. Que para simplificar muito aqui, eu vou falar para vocês o seguinte: nunca invistam mais do que 10% do seu portfólio em shitcoin. Nunca! Por quê? Eu vou pegar aqui o slide da minha aula sobre gerenciamento de risco. Isso aqui é muito importante. Se você perde 10%, por exemplo, você vai precisar de 11% para poder recuperar o seu valor inicial. Daquele valor que sobrou, você vai precisar de 11% de valorização. Só que a partir dos 10%, aí a gente vai começando a entrar num nível crítico, porque aí, desse valor que sobrou, você vai precisando de uma valorização muito grande para você chegar no seu valor inicial. Por exemplo, se você perder 50% do seu patrimônio inicial, você vai precisar de 100% de valorização. Por exemplo, você investiu 100 mil. Ah, 100 mil é muito dinheiro. É só para ficar fácil o exemplo. Você investiu 100 mil. Seu patrimônio caiu pela metade, sobrou 50 mil. Para você poder voltar para 100 mil, você vai precisar de quantos por cento de valorização em cima de 50 mil? Você vai precisar de 100% de valorização. Você vai precisar de dobrar o seu capital para você poder voltar para o valor inicial. Outro exemplo aqui, você perdeu 80%, vai sobrar 20 mil reais. Para você poder voltar a 100 mil reais, você vai precisar de 400% de valorização em cima desse restante. Você vai precisar que esses seus 20 mil reais façam um 5x. Então, quando você vai perdendo muito do seu patrimônio, vai fazendo um estrago muito grande. Você não pode deixar o seu patrimônio cair dessa maneira drástica. Como você faz isso? Você coloca só 10% na loucuragem, você coloca só 10% em shitcoin, no novo Bitcoin, nessas porcarias todas. Por quê? Se acontecer, por exemplo, a Sphere, vamos pegar esse patrimônio de 100 mil dólares, por exemplo. Se você pega 10% do seu patrimônio e investe na Sphere, ele já fez 15x. Então esses 10 mil que você investiu, eu não sei se eu falei dólar ou real no começo, vamos falar que é reais para simplificar, eles já teriam virado 150 mil reais. Ou seja, você já estaria com mais do que o dobro da sua carteira. Então esses 10% conseguiu dobrar a sua carteira inteira, na verdade mais que dobrar a sua carteira inteira. Você arriscou ter que recuperar depois 10% de valorização, só que você conseguiu aí uns 110, 120% de valorização em cima da sua carteira inteira. Então o que você faz? Você pega, por exemplo, 90% e coloca em coisas mais seguras. Bitcoin, Ethereum, porque se o Bitcoin cair, ele pode cair 80% esse ano, por exemplo.
daqui 4 anos eu tenho certeza que você vai estar no lucro. É assim que funcionou o Bitcoin e que por fundamento ele vai continuar funcionando, por exemplo. Tanto é que em 2017, se você tivesse feito a pior compra possível, você ia ter pago 20 mil dólares por unidade. A pior compra possível que você podia fazer. Hoje em dia, 20 mil dólares é o preço que eu sonho em poder comprar Bitcoin. Então o que você faz? Você pega os 90% e coloca numa coisa mais segura que também vai aumentar o valor do seu patrimônio ao longo do tempo. Só que aí, por exemplo, você vai ter, por exemplo, 250 mil reais. Nesse caso aí, somando o que você conseguiu com a Sphere, nesse caso hipotético, mais o resto que você tinha. Então, você vai ter aí 90% desse valor que você vai estar podendo dobrar ele dentro de um ano, triplicar dentro de um ano com a valorização dessas criptomoedas mais fortes, só que elas se movem menos, mas aí é uma quantidade de dinheiro maior e você não vai estar assumindo um risco tão grande. Só que ao mesmo tempo, aquele seu 10% de loucuragem, ele tem a capacidade de dobrar, triplicar o valor da sua banca inteira. Então você arrisca pouco, buscando o rendimento super alto. Esse é o jeito certo de fazer. Você arrisca pouco, mirando em muito. Se você perder esse pouco, não vai afetar muito o seu patrimônio. Mas esse pouco tem a capacidade aí de multiplicar os valores da sua carteira, mesmo pegando o total dela. Então esse foi o quarto ponto, fazer um gerenciamento de risco. E na minha opinião, nunca colocar mais do que 10% do seu portfólio em loucuragem total, como por exemplo a Sphere. Podia ter dado certo, mas ele poderia ter virado pó, mas esses 10% de perda não teria machucado muito a minha carteira total. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like para fortalecer e entregar esse vídeo a mais pessoas, ajudar mais pessoas a alcançar esse conhecimento para poder gerenciar melhor o próprio portfólio. Se inscreva para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Meu nome é Tony Mark, muito obrigado por assistir até aqui, valeu, falou!